Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um treino. A2, Eu sou o Adilson Zaqueta eu, Tatiana Esperandil. e hoje recebemos a presença ilustre de Wellison Silva, também mais conhecido como Leco aí, ou Lescão no mundo do levantamento de peso. O Leco vai se apresentar para a gente, mas só para adiantar um pouquinho para vocês, o Leco ele já participou de 2 Olimpíadas, então assim, tem uma história de peso e muito peso levantado aqui que não cabe nessa tela de computador. Bora lá, Leco, se apresenta para a gente, por favor. Boa tarde, primeiramente, né? Obrigado pelo Tarde. convite aí de vocês. Faz um tempinho que a gente está tentando, né? Graças a Deus deu certo hoje. Então, você já me apresentou, sou o Wellison, né? Sobrenome de família é Rosa, depois eu explico melhor esse Silva aí, que é meio estranho. Eu explico para vocês durante o programa. Fechado, vamos lá. Foi tipo um erro, né? Foi erro do cartório. Sobrenome de família é Rosa, minha mãe resolveu colocar esse Silva, e aí erraram, ficou por último ainda, né? Deveria ser o Wellison da Silva Rosa, ficou Rosa da Silva. Eu sou o único Silva da família. Nossa, Então vamos repaginar isso aí. Então, o Wellison Rosa. Wellison Rosa, é Ô, isso. Leco, desculpa a curiosidade, tem algum parentesco com a Natasha ou é só o mesmo sobrenome? É coincidência, só o sobrenome mesmo. ai, que Pô, legal. dois saiba, rosas que levantam muito peso, hein? Caraca. Inclusive a Emily está treinando com a gente no Pinheiros, né? Ah, sim. E a Emily é rosa também, né? É Rosa também, Emily Rosa. Então vamos lá, né? Eu comecei minha trajetória no LPO, meu primeiro contato com a modalidade foi em 1999, e de lá para cá, em 2002 eu participei dos meus primeiros Jogos Sul-Americanos, 2003 Jogos PAN, em 2004 eu fiquei de fora da corrida olímpica, né? E aí treinei mais 4 anos, consegui ir para as Olimpíadas de 2008. Em 2012 eu estava machucado, não consegui fazer a corrida olímpica e prometi para mim mesmo que eu precisava fazer mais um ciclo, porque eu precisava de mais jogos na minha vida para ficar satisfeito, né? E aí, com muita luta, consegui chegar às Olimpíadas do Brasil em 2016 e fiquei bem feliz com essa participação. Foi surreal, foi um negócio muito bacana. Eu acho que realmente deve ser um negócio assim, participar do teu esporte dentro do teu país, o maior evento que existe no planeta, deve ser algo extraordinário, né? Imagina 2 vezes, né, Leque? E outra, você insistiu aí, você manteve por 8 anos. Foi 8 anos de treino para repetir. Foram 8 anos pensando só nisso, né? Sonhando com isso todo dia. Então, para quem acha que é fácil, né? Nunca será. Isso é muito arroz com feijão, né? Nem um pouco fácil, né, mestre? Ô, Lecão, você falou que entrou no esporte em 1999. Como que você descobriu o LPO? Alguém te apresentou? Como é que foi? Então, para quem não sabe, eu sou mineiro, né? Eu sou natural de Viçosa, e Viçosa é famosa por ser uma cidade universitária. O meu pai, ele era funcionário dessa universidade, eu sempre tive acesso aos programas de extensão, né? Promovido lá pela universidade. Então, aos 6 anos de idade, eu comecei, foi meu primeiro esporte, foi a ginástica artística. Que legal. Então, fiz a minha primeira competição por esse esporte. E aí participei também de atletismo e de futebol. Era tudo no campus. E tinha lá dentro do campus o levantamento. Então, eu passava e todo dia a Beth, né, que foi a minha primeira treinadora, Tem foi a que primeira ser a mulher Beth, né? Viçosa, pô. primeira mulher a participar de Jogos Olímpicos. Ela me via Foi em passando. 2000, inclusive, né? Foi em 2000. Ela me via passando e chamava para treinar, e eu olhava, poxa, acho que não, vou jogar futebol. E aí, até que um dia, foi nesse meu primeiro contato, né, eu fui, eu fiquei muito dolorido, falei, quer saber, eu acho que eu vou jogar futebol. E aí passou um tempinho, um amigo meu falou que a Beth tinha gostado de mim, que já não ia ter futuro com futebol lá no interior e tal, vamos voltar. E acabei voltando e me apaixonando pela modalidade, né? Então, essa volta foi em 2000, né? Eu voltei logo depois dela ter ido para a Olimpíada, e aí me apaixonei pela modalidade e não parei mais. Pô, legal, legal.
E, cara, eu fico imaginando assim, você tinha quantos anos na época, Leco? Nessa segunda passagem eu tinha 15 anos. Nossa, no Tá. ápice. Não, no ápice. E molecão ainda, 15 anos adolescente. Aí você para e pensa assim, pô, a minha treinadora foi para uma Olimpíada. Devia se achar o máximo treinando com ela, né, cara? Bom, e assim, nessa época, não vou mentir, eu não tinha muita noção do que era isso. Eu fui começar a entender um pouco depois, né? Olimpíada e tal, porque a minha vida era futebol. Então, o que eu sabia era de futebol, do campeonato e o caramba. Eu fui começar, adorava esporte coletivo nessa época, né? E comecei a trajetória. Depois que comecei a trilhar o esporte individual, que eu fui ver a dimensão da Olimpíada, aí eu comecei a ver, nossa, isso é sensacional, quero também. Foi muito bom. Entendi. Cara, e assim, eu acho, não falando mal de outros esportes, né, pelo amor de Deus, mas o esporte coletivo, ele te dá um pouco de margem de erro, né? O esporte individual, meu, você errou, já era, e é a tua cara que tá ali a tapa. Então a gente fica, principalmente quando é adolescente, que você tem aquele questão de medo de errado, receio, de querer mostrar, talvez ali para os pais ou para alguém que você é bom. Então acho que o esporte individual ele te reprime um pouco, né, nesse quesito, né? Com certeza, né? No esporte individual, eu vi que eu dependia só de mim também, né? Entre aspas, não precisava. Pô, se eu quisesse bem, eu teria que treinar, eu teria que dormir, eu teria que comer, eu não dependia de um terceiro para eu competir bem, no caso, né? Lógico, a gente sempre depende de outras pessoas, do treinador, mas, assim, em termos de performance, eu não dependia de outra pessoa estar bem para performar bem, dependia só de mim. Isso foi me fazendo mudar a cabeça, né? Mudar de visão. Entendi, entendi. Faz sentido. E da tua carreira, vamos dizer assim, da tua carreira inteira como um atleta profissional, teve alguma conquista ou algum momento que você considera mais marcante para você? Então, fora as Olimpíadas, cara, o ano de 2005 foi um ano muito marcante, né? Foi o ano que eu fui campeão pan-americano e isso foi nos Estados Unidos. Então, ouvir o hino do Brasil lá dentro da terra deles foi um negócio surreal, cara. Foi muito bacana, Cara, que top. muito legal. Show. Ô Leco, e você parou de competir profissionalmente em que ano? Minha última competição oficial foi em 2017. Em 2018 eu ainda estava treinando. Eu até queria fazer um último campeonato brasileiro, mas por algumas razões burocráticas eu acabei não conseguindo ir. Certo. Mas eu treinei assim em alto rendimento até 2018. Ô Leco, tá dando um pouquinho de eco. Mudou alguma coisa aí? Alô, som? Agora parou. Parou? Parou. Acho que o celular estava perto aqui. Não, Deixa eu fechou. tirar aqui. E então, 2017 você não chegou a participar do Brasileiro? Ou participou também em 2017? Em 2017, Um ano se não me pós-Olimpíada. engano, eu participei. Participou. Se não me engano, sim, foi meu último. Aquele 23 que você foi lá, que eu tava junto, foi só pra passear, só pra zoar com a minha cara, é isso? Só pra humilhar, né? Não, o que acontece, né? Depois que eu parei, eu comecei a trabalhar, atuar como treinador e tal. E aí a maioria dos meus alunos falavam, poxa, a gente nunca te viu competindo, seria muito legal se você fosse, vai. E aí eu resolvi voltar, né? Falei, beleza, vou fazer uma última, até porque no ano anterior eu subi na plataforma e olhei, cara, deu uma vontade, né? Ah, E aí eu quando sei eles como é ficaram que é. falando, eu falei, quer saber? Vamos lá. E eu acabei indo para fazer essa competição. Foi muito bacana, foi legal pra caramba, mas ali eu vi, ou você é treinador ou você é atleta, pelo menos no meu caso. O meu corpo já não aguenta fazer as duas coisas assim para alto rendimento, né? E assim, eu já tive no papel ali, claro, não com o know-how que você tem, mas participando, sendo competidor e sendo treinador, até Ao mesmo na, tempo, né? na competição lá de Valinhos, que você Uhum. estava organizando com isso. Eu fiquei me correndo para lá, para cá. Cara, do ano foi minha pior competição, aquela foi minha pior. Então, Competi bem em duas competições, tipo, de chegar a bater PR, só que lá, bicho, nossa, lá foi só para trás. Então, é exatamente isso que acontece. Então, você tem que se dedicar para os seus atletas irem bem. E na hora do seu momento, a cabeça, o corpo já está cansado, né?
você participou do Campeonato Brasileiro, você viu que são baterias, né, por categorias. Sim. Então, Não, isso imagina, eu tô falando de um dia de competição que eu então, fiz, né? Você participou lá, sei lá, acompanhou 3 dias de competição, foi competir, já tava acabado. então, já estava acabado, o joelho começou a doer pra caramba, aí fiz o arranco, aí fiz uma só do arremesso para brincar e me retirei da competição. Foi gostoso, foi uma Ô, sensação Leco, boa. a carga emocional é tanta, né, que a gente fala assim, que chega a ser físico, né? Porque assim, o mental, a gente já treinou com dor, o mental é lá em cima. Mas num Uhum. brasileiro, eu imagino você além, né? Que no PAN, até nas Olimpíadas, como que é ali a emoção ali, o mental? Então, é o que o Edilson falou um tempo atrás. A gente tem pouca margem para erro no esporte individual, no levantamento ainda menos, né? Então, são 3 tentativas, sendo que cada uma delas é fundamental. Então, quando você chega numa competição importante assim, com essa carga de ter que acertar, e tá todo mundo te olhando, né, e você quer representar bem, é uma carga emocional muito grande. Então, o peso, eu sempre falo, aquela carga a gente faz várias vezes no treino antes da competição, né? Só que a pressão de ter que acertar na competição é uma coisa que desgasta muito. Por isso, até que a gente faz poucas competições em alto rendimento durante o ano, que a preparação para estar bem nos eventos-chave ela é fundamental, né? A gente começar a competir muitas vezes, isso acaba sendo lesivo e prejudicial para a performance do atleta, né, durante o ano. Ô, mestre, e, por exemplo, você falou agora da quantidade de competições no ano. E quando começa a corrida olímpica? Uhum. Que os atletas têm que participar de 2, 3 GPs ali em coisa de 2 meses, é aquele alto rendimento absurdo. Cara, dá uma zoada no atleta a preparação para as Olimpíadas, não dá não? Por isso que as pessoas chegam lá meio ruim, né? É, o ideal, na minha visão, é você colocar uma competição chave e participar nas outras Como se fosse um sem treino. expectativa, como se fosse um treino, sem aquela expectativa de performar em todas. Porque se você for querer fazer todos os Grand Prix em alto rendimento, a chance de dar ruim é muito alta, é altíssima, né? Certo, certo. E de todo esse processo que você teve aí, como que foi a sua transição de atleta para treinador, mestre? Como que rolou isso aí? Teve algum ponto-chave? Você formou na área e falou, pô, agora eu preciso de ganhar dinheiro que eu tenho que comer? Como é que foi, rolê? Então, na verdade, acabou sendo natural. 2016 foi um ano bem desgastante, né? A gente estava treinando em 3 períodos diários, eu já não era um garoto. Isso me desgastou muito, física e mentalmente. Eu descobri, no ano de 2015, eu descobri que eu estava... Não descobri, eu estava com uma dor muito grande no cotovelo direito. E no começo do ano eu fui convocado para participar lá da concentração, a gente fazendo 3 períodos de treino por dia, né? E o cotovelo doendo absurdo. A gente tinha um evento teste, que seria no Rio de Janeiro, que era no Campeonato Sul-Americano, estava definido para ser a seletiva olímpica. Uma semana antes desse evento, eu fiz uma ressonância, o médico me chamou no consultório dele e me cortou do evento. Eu fui desligado da seleção. Eu descobri que eu estava com uma fratura completa na cabeça do rádio. Eu Caraca. pedi para ele, eu falei, pô, deixa eu competir, pelo amor de Deus, depois você me engessa, faz o que for. Não, porque você tem risco de afundamento ósseo, e aí seria fim de carreira. Então, eu fui afastado, né? Acabou sendo pan-americano, foi transferida essa, essa seletiva para o Campeonato Pan-Americano. Eu fiquei 3 semanas de gesso e voltei. E isso, cara, foi uma luta muito grande para conseguir a vaga. Consegui, né? Depois de muita luta, mas depois que passou isso, parece que eu treinei 4 anos em um. Foi a sensação que eu tive em 2016. Em 2017 eu voltei a treinar, competi o PAN, competi o Mundial, mas eu cheguei no Mundial, subi na plataforma, vocês que competem, a galera que está assistindo aqui, que compete a LPL, sabe que desaparece tudo, né, na hora da competição. Você escuta a voz do treinador, é você a barra e some tudo. Cara, eu estava no Mundial, nos Estados Unidos, subi na plataforma, vendo tudo, ouvindo tudo, não conseguia me concentrar. Foco
foco zero, o hiperfoco sumiu. E aí, quando eu desci da plataforma, eu senti que era o meu momento de parar. Eu ainda insisti por mais um tempo, mas senti mesmo que tinha chegado a hora. Daí fiz um programa do Comitê Olímpico, né, que eles oferecem, que é um programa de transição de carreira, e acabou sendo bem natural mesmo essa minha parada. Então, eu já tinha convicção de que eu já tinha conseguido fazer tudo que eu poderia fazer dentro do esporte como atleta. Eu precisava seguir a minha vida fazendo outras coisas, né? No caso, como treinador. Incentivando aí atletas e vendo novos atletas, né? Exatamente. Meu sonho é fazer os meus atletas chegarem além do que eu consegui, né? Então, quem sabe medalha olímpica, né? Que era um sonho, que é um sonho do Brasil. Pô, vai chegar, vai chegar. E hoje, eu acredito que você tenha chegado no ponto mais alto da tua carreira como treinador. Ainda. Chegou hoje, que é sendo treinador do Pinheiros e trabalhando com atletas ali como o Túlio, o Matheus, que já participaram de competições internacionais e vários outros nomes. A própria Emily mesmo, né? A Emily Rosa, o atual campeão mundial, né? O Thiaguinho Félix. Cara, como que é a sensação de estar com esses caras aí? Você, sabendo que você já teve lá, né? Como que é a adrenalina? Então, uma responsa grande, né? Saber que estou com essas pessoas, preciso mostrar serviço, porque eles precisam confiar em mim, né? Então, ter essa bagagem de já ter passado ajuda, mas dia a dia, um dia por vez, tentando. Eu sou muito chato com detalhe, né? Então, eu tento, ao máximo, ajustar detalhe técnico, que além da planilha, que, na minha opinião, vai fazer as pessoas evoluírem, chegar onde elas querem, é estar com a técnica o mais perfeita possível. Leco, e você como ex-atleta aí que teve, vamos dizer, essa lesão, você tem visto aí um diferencial nos treinamentos, até para eles terem um pouco mais de longevidade, né, no caminho aí profissional deles. Você mudou um pouco. A gente vê hoje, tem muita discussão de tipos de treino, de planilha, do que lesiona, até porque o nosso esporte tem muito preconceito, né? Por ele carregar um nome pesado. Então, a gente até brinca que para iniciantes, o pessoal tem muito receio. Aí a gente sempre fala, gente, vocês vão começar com bastão. Vai começar com bastão. Então, eu fico imaginando aí como que deve ser para você esse quesito das planificações. Até porque a maioria já está acostumada a ser batido, né? Está vindo aí de alguns treinos, de algumas planilhas. Como que é isso aí para vamos se dizer, renovar, né? No quesito de planificações? Excelente essa pergunta. O que eu fiz, né? Durante essa minha carreira, que foi bastante longa, eu passei por várias escolas, vários tipos de treino, né? E aconteceu de eu machucar, não só algumas vezes, e o que eu percebi? Que havia uma visão assim meio que equivocada no meu ponto de vista, né? Então, a gente não tem aqui no Brasil, mesmo vivendo como atleta, a gente não tem as mesmas condições de treino que os países europeus, por exemplo, né? Em termos de recuperação, de tudo mais. Então, o que eu fiz foi dar uma abrasileirada nas planificações. Então, volume de treino, a intensidade média relativa, eu dei uma brasileirada para a gente ter tempo de se recuperar, e eu notei que com isso eu reduzia lesões e eu sentia muito menos dor. Primeiro eu testei em mim, né? Depois que eu parei, antes de passar para as pessoas. Então, o que eu vi? Eu não queria, como eu estava treinando 3 vezes por dia, na época eu queria experiência nova, então estava fazendo treino de crossfit. Eu fazia Além de treinar, e tinha o crossfit também. Eu treinava 3 vezes LPO, 3 vezes crossfit. 3 meses depois, o que aconteceu? Você foi engessado inteiro, né? Eu estava fazendo as mesmas cargas que eu fazia, treinando 3 vezes por dia LPO. Eu comecei a notar, poxa, eu não preciso treinar tantas vezes assim. Eu já estava com 35 anos, treinava 3 vezes por semana e tinha o mesmo rendimento de quando eu estava treinando 3 vezes por dia. Eu falei, poxa, tem alguma coisa equivocada aqui.
E comecei a testar isso, comecei a treinar 4, depois 5 vezes por semana no LPO, mas com um volume menor do que eu fazia, né? E isso começou a dar muito certo. O que eu penso, né? Então, em vez de eu pegar a planilha, colocar lá na planilha, sei lá, eu quero 1.200 repetições mensais, semanais, do que você quiser, e deixar a planilha e dividir isso, eu monto o treino, coloco tanto de coisa que eu quero no treino e depois eu coloco na planilha para ver o que deu. Né? Então, não deixa a planilha trabalhar por mim. Eu monto o treino. Então, o que eu vi foi isso, né? Então, quando eu colocava lá na planilha e dava lá, sei lá, 600 repetições de agachamento e puxado, acabava comigo o treino de tanto agachamento e puxado, eu nem tinha energia para fazer o arranque e o arremesso, que é o principal, né? Sim. Então, e isso acabou me deixando performar em alto nível, sem sofrer tanto. Então, eu tive essa visão. Lógico, o atleta tem que sofrer, ele sente dor, mas ele não precisa estar machucado, né, por causa do treino. E isso é até uma coisa que faz o cara render mais, né? Porque, pô, se eu te quebro 2, 3 vezes durante o ano, e você tem que recomeçar o trabalho, você vai estar sempre aquém do que a gente gostaria que você tivesse, né? Então, o trabalho contínuo, ele faz com que você melhore de forma mais constante, né? De forma mais homogênea. E para representar bem isso aí, só deixar claro isso aqui, o Leco hoje, eu sou atleta dele, né? Ele me treina, mesmo a longa distância, mas ele acaba montando os meus treinos, minha planilha, acompanha meu trabalho. E assim, o ano passado eu tive um ano bom até o meio do ano, porque a Tati, a gente seguiu uma linha de trabalho completamente diferente do que o Leco vem apresentando agora. A gente testava muita planilha, via uma planilha diferente, experimentar volume e assim, a gente teve uma fase boa dentro do que a gente já tinha, porém começou a quebrar. Joelho doendo, ombro doendo. E aqui é o que o Léo comentou, a gente não é mais criança, né? Eu hoje estou com 35, ano passado tinha 34. Eu competi 3 competições no ano passado. A primeira eu consegui bater PR de snatch, só que aí que tá o grande detalhe, Leco. Normalmente eu bato PR em competições, porque normalmente em competições eu tô na base de anti-inflamatório. Faltando 10 dias antes eu entro com anti-inflamatório e vou competir. Então, pô, chego na competição sem dor, eu me sinto uma criança, né? Eu bati PR na primeira competição de snatch, na segunda competição que foi em junho aqui em São José do Rio Preto, eu bati o PR de clean jerk. Não, foi o contrário, perdão. Bati PR de clean jerk no começo do ano, de snatch agora, e em Valinhos, que foi a de agosto, a terceira etapa do Paulista, cara, eu não consegui fazer 90%. Foi assim, o fim da picada pra mim, foi horrível. E aí eu parei, fui recuperando das lesões até no final do ano. Não, e fora, Leco, que ele não queria ele só queria dar aula, não queria treinar. Nada, não queria treinar nada. Desanimei total. Desanimou eu falar disso. A gente estava num vício de segunda a segunda. E fora a nossa coordenação aqui, 2 vezes no dia, com o funcional, aí entramos na musculação, ele não queria mais saber de barra. Ele dava as aulas dele, até nas aulas, eu falei para ele, nossa, Deus, parece que até as aulas suas você não está mais dando aquela paixão. Então, aí é onde a gente percebeu que ele falou assim, ó, vou dar um tempo. Eu até briguei, eu falei, Adilson, você não pode, você tem que manter. Ele falou, não, dá um tempo, senão eu não vou pegar mais na barra. Então, foi aí onde a gente fez o teu curso lá, que aí ele começou a dar uma apaixonada. É basicamente do meio de novembro para cá que eu decidi, eu parei de treinar LPO. Parei. Então. A Tati foi competir em dezembro no Paranaense, eu não estava nem treinando. Aí em janeiro, quando eu voltei, cara, eu achei que eu falei assim, não, ali acabou para mim. Aí a gente veio trabalhando devagar, você foi montando os treinos, fomos planificando, coisa e tal. Hoje já estou conseguindo jogar umas cargas já assim. Tá viciadinho já. Já tô viciadinho, tipo, quero treinar, já voltou aquela energia. Cara, e assim, em termos de dor, eu falo porque assim, eu venho de um processo de dor no joelho faz uns 5 anos já. Meu joelho frio, ele dói absurdamente. E cada vez menos eu tô tendo que aquecer para começar a treinar. Tá mais natural, eu tô chegando, tô conseguindo alongar um pouquinho, já pego barra, começo a fazer agachamento. Então assim, até mesmo na questão de manutenção, esse tipo de trabalho que você vem fazendo, ele tá melhorando. Tá evoluindo. Essa é a minha visão. Você
tem que se divertir treinando, né? Pô, treinar, foi o que aconteceu, que eu falei, você fica saturado. Eu passei também, foi o quê? Não foram alguns meses, eu passei 2 anos sem conseguir pegar na barra, depois que eu parei, porque eu estava saturado, porque levantar peso para mim era sinônimo de dor. Então, quem quer ficar sentindo dor o tempo todo, né? Enquanto você é atleta e depende disso, você não tem escolha, né? Então, você vai e... Porque, sim, depois que você para, que você não tem mais o que fazer, você não quer mais ficar sentindo dor o tempo todo. Então, esse processo, para mim, também foi meio que assim. Eu fui me apaixonando outra vez por treinar, né? E isso foi me abrindo os olhos, foi muito esclarecedor esse tempo para mim. Então, eu consegui de novo me divertir treinando e consegui render, né? E aí, né, felizmente ou infelizmente, por causa da carreira como treinador, eu tive que ir parando com os treinamentos, né? Mas ainda gosto de me testar de vez em quando, não mais em alto rendimento, mas para mim, estar em contato com a barra me faz lembrar sensações que eu tinha enquanto atleta, que me ajuda a entender melhor os meus atletas agora nessa função de treinador. Então, estar em contato com a barra, estar em contato com o esporte, para mim ainda é bem importante, né? E até porque, né, Leco, hoje, eu não sei muito se é esse o seu ramo, porque você trabalha com atletas de alto rendimento, a gente trabalha com saúde. Como que a gente mostra para a pessoa ali se a gente chegou num patamar que, vamos se dizer, que é o que o temperinho ali do treino tirou um pouco isso que a gente tenta vender, né? Então, as pessoas falam, é meio contraditória. E como que eu vou incentivar uma pessoa a entrar para ficar no mesmo caminho que a gente? Total. Eu trabalho também dentro do Pinheiros com saúde, né? E a minha estratégia é simples, né? A gente já tinha falado disso. Eu começo tranquilo, vou ali pelas beiradas, aí quando a pessoa se assusta, ela já está indo praticamente a semana toda treinar. Então, né, Ô, a mestre, gente... agora tem uma questão de prova para você aí. Quero saber como que você conseguiu enfiar na cabeça dos atletas profissionais do Pinheiros que menos é mais. Então, é aos poucos, né? É. No caso deles, eles treinam em 2 períodos. Então, a experiência deles é um pouco mais puxadinha do que essa que eu passo para vocês, porque eles Nós somos dependem... pessoas normais, né? A gente trabalha, tem família. Exatamente. Eles têm Vivem um para tempo de isso. recuperação e tudo mais, né? Mas, assim, em vista do que faziam, eu acho que acaba sendo pouco. Mas, quando eles começam a render e performar sem ter tanta dor, acaba entrando na cabeça que Eles veem que dá resultado. não precisa sofrer. A gente sofre, não precisa ser sofrido o tempo todo, todo dia, né? A vida toda. A gente consegue se divertir também. É que acredito que a primeiro momento você deve ter chego e talvez apresentado um trabalho diferenciado, deve ter tido umas carinha torta daqui, dali, até mesmo dos outros parceiros treinador que você tem aí, eles devem ter ficado meio receosos, mas agora conforme você vai apresentando os resultados que isso dá, A gente mesmo, né, Dilson? Eu já mostrei para você, né, Leco, no curso lá, planilha, que você lembra, eu falei, não é possível, né? De repente, fazendo só 4 exercícios, estou evoluindo, e é aquilo que você falou. Tem dia que tem 3. Tem dia que tem dia que tem 3. Não, eu olhei para a primeira vez que chegou a planilha, eu virei para trás e falei assim, Só pô, 3. tá de sacanagem, o Lex esqueceu metade aqui, não é possível. Porque a gente chegou a treinar em 2 períodos. Assim, tendo a rotina que a gente tem, sem conseguir dormir bem, sem se alimentar 100%. A gente chegou a treinar 2 períodos, cara. Aí eu peguei e falei, não é possível que é isso aqui. Isso aqui é fácil. Aí depois a gente começou a fazer, eu falei, não é fácil, não. Não é tão fácil assim, né? É o que eu tô falando, esse já não é tão fácil assim. E aí como que você se recupera daquela planilha que você estava fazendo? Não, é o que Aí eu depois disse, de um fala tempo onde você a gente começa a está. pensar, isso não tem recuperação. E aí você até evolui durante um tempo, mas aí quando você chega no platô, você vai se quebrar, não tem recuperação. É exatamente disso que se trata, né? Sem recuperação, a gente não tem um trabalho sustentável, né? Você vai até certo ponto e você vai se quebrar. Infelizmente, a gente não tem os recursos que outros locais têm, né? Então, a gente sabe que em muitos países, né, os caras podem recorrer a recursos, né, que a gente não tem acesso,
porque o nosso país, a política é de coibir. Então, se alguém se dopar, cedo ou tarde, ele vai cair, porque a política do Brasil é de coibir o doping. E a gente sabe que tem países que a política é incentivo, né? Então, o cara faz essa planilha, consegue se recuperar e render. Mas mais cedo ou mais tarde acaba, né, também quando acaba lá os conchavos, os caras acabam caindo também. A gente sabe que, né, tem caminhos que não dá para percorrer. Até a gente que acompanha um pouco da LPO, assim, hoje mais afinco, né? É até engraçado, você vê, assim, um caso que aconteceu, a gente não vai citar nome aqui, obviamente, mas de um atleta que lesionou o tendão de Aquiles e coisa de meses depois, 2, 3 meses depois, ele tava batendo PR. Eu falei, cara, que bagulho sinistro. A gente brinca, fala que ainda é mutação genética. Foi lá Dilson, que a gente assiste uns podcasts do pessoal da hipertrofia e da musculação, falar Dilson, isso daí já aconteceu com a genética do cara. O DNA já não é o mesmo, porque é fora do normal. É um padrão que, é o que você falou. E tudo bem que a nossa cultura aqui, o Brasil está um pouco, como sempre, atrasado nesse quesito de cultura do esporte, que o esporte nosso é bem pouquinho. O esporte nosso é só futebol. Então, o futebol pode machucar. O futebol não tem problema machucar. E mesmo assim, a gente já vê também no próprio futebol alguns DNAs ali modificados. Porém, lá pode. E aí chega aqui a nossa cultura no Brasil Acho que parou, né? Não. Voltou aí, Leco? Tinha travado? Voltou. Tá. O que a Tati está comentando, tinha dado uma travadinha, mas... a relação do DNA é que isso já existe, né? Existem até aquelas fotos daqueles bois que são extremamente musculosos e tudo mais. Já descobriram como fazer isso em ser humano, né? Que você vai lá no DNA da pessoa, faz a inibição da miostatina e a pessoa ela tem uma hipertrofia muscular, um ganho de força, assim, ela é imparável. Ela não tem aquele limite fisiológico. Porém, isso é ruim porque hipertrofia é tudo, inclusive coração, que é um músculo. Então, tipo assim, dá lá 50 anos de idade, a pessoa infarta e morre. Mas, pensando num atleta de alto rendimento, né, em países que não é o nosso, no caso, que eles têm 200 atletas para uma categoria de peso, cara, dá uma inibida na miostatina e não cai no doping, toca o pau nesse cara aí, ele vai ter o auge dele 50 anos, já era. Tchau, beijo, próximo. Os caras não estão se importando com pós-carreira, né? Morreu com 50, mas foi campeão olímpico, pô, tá bom. Lindo. Ô, mestre, aproveitando esse gancho que a gente está falando de outros países, dentro do que você tem de levantamento de peso, de 1999 para cá, você acha que o esporte vem evoluindo dentro do nosso país? Você acha que na tua época lá de moleque era melhor, tinham mais atletas, tinham mais pessoas competindo? Em comparação da época passada para agora, como que você conseguiria descrever para a gente esse cenário? Então, eu acho que aumentou o número de atletas, né, por causa da divulgação. O CrossFit é responsável por isso também. Mas, assim, eu acho que foi mal aproveitado aqui o boom do CrossFit como foi nos Estados Unidos, né? Então, eles massificaram a modalidade aproveitando o CrossFit. Tinha muita gente praticando e apareceu talento. Eu acho não, é uma certeza, né? No Brasil, a gente tem pouquíssimas federações, pouquíssimos centros de treinamento. Quando eu comecei, até tinham mais locais, né? E por uma época tinha até mais gente treinando. A gente não tinha tanto talento como agora. Agora as pessoas conseguem mais apoio do que naquela época, né? Era um esporte desconhecido e ele era mais marginalizado do que agora. Então as pessoas têm mais acesso à informação. Então a gente não tem um volume, na minha opinião, tão grande de atletas praticando LPO. A gente vê isso no Campeonato Brasileiro, né? Então enche, porque tem muito praticante de CrossFit que vai também, mas que não é aquele cara que treina exclusivamente LPO, até porque nas condições que a gente tem, nem todo mundo consegue viver do esporte, né? Eu acho que daria para ter mais gente treinando nesse momento justamente por isso. Porque lá na minha época, para treinar LPO, você teria que ter acesso a um CT. Porque, pensa aí, lá em 99, quem tinha uma barra olímpica e anilha olímpica para treinar? Não tinha. Não tinha.
a academia só tinha barra seca, né? Era supino e agachamento que você conseguia fazer. Hoje em dia, tem várias academias, box de CrossFit, né? Funcional, locais onde quem tem interesse em trabalhar LPO consegue treinar. Então, daria para ter mais praticantes se a gente tivesse uma divulgação, sei lá, melhor, né, para as pessoas terem mais clareza de quão bem a saúde nosso esporte faz, né? Não é só questão de levantar mais peso. Acho que se as pessoas entendessem isso, né? Então, até nosso papel está falando, porque a funcionalidade da modalidade ela é altíssima, né? Tanto para o levantador de peso quanto para atletas de outras modalidades, para preparação física e para a saúde também das Ele pessoas. até reabilita, né? Isso, reabilitação, a gama é muito grande, é muito grande. Então, quando eu acho que as pessoas aqui só começaram a abrir o olho por causa do CrossFit, porque o gringo falou que era bom, né? Porque o brasileiro, a gente falando, não, é bom, ninguém dava ouvidos. Aí veio o gringo e falou, não, é bom. Aí todo mundo foi lá e falou, não, então vamos treinar. Isso ajudou. Para aumentar a visão da modalidade, você pega ali, você taca vídeo de Usain Bolt fazendo LPO, você taca vídeo de um Michael Phelps fazendo LPO, a galera fala, nossa, cara, esses caras fizeram, aí você começa a ter aí você fala assim, agora eu vou falar, porque senão ninguém presta atenção no que você está falando. É isso. Mas eu acho que isso aí dá para ser melhor aproveitado, né? A gente tem que se valer disso para fazer o esporte crescer. O esporte crescendo, acho que é melhor para todo mundo, né? Bom para todo mundo. A gente estava falando, na minha época, em São Paulo, a gente tinha LPO no Palmeiras, a gente tinha LPO no Hebraica, em São Paulo, né? E tinha no Pinheiros. Isso na minha época. Antes tinham mais clubes em São Paulo que tinha modalidade. Hoje em dia, de clube grande, só tem o Pinheiros e o Centro Olímpico. Né? O Centro Olímpico não tinha naquela época. Mas, assim, regrediu. Então, isso é triste, né? Hoje tem muita empresa privada, né, com LPO. Tem muita empresa privada. E, assim, até uma questão governamental é difícil hoje de você conseguir. Falo por nós mesmos aqui. Nós, no Alpha, nós tentamos apoio ou até mesmo incentivo para iniciar um projeto social, porque até oferecer o nosso próprio local. E por uma questão burocrática não pode. Assim, para eu ter um projeto social aqui, eu tenho que ter um local público, eu tenho que ter equipamento público, eu não posso trabalhar com os meus equipamentos. Para que os meus equipamentos entrem nesse local público como material de treino, tem que ser por doação. Então eu teria que pegar os meus materiais e doar para a prefeitura. Então, assim, é um negócio bem complexo. Eu teria que trabalhar, para trabalhar praticamente de graça, é mais pela questão da paixão e de tentar descobrir novos talentos, mas financeiramente falando, não compensa eu deixar a minha empresa para ir dar aula para um projeto social. Então é difícil o negócio, né, cara? Bem complexo, né? É muito difícil. Eu tenho esse sonho também, né, de ter um projeto social de detecção de talento, mas a gente sempre bate nessa tecla, né? Você vai oferecer o quê para as crianças estarem treinando e você vai ter o quê em contrapartida? Porque, a gente ainda não tem essa condição de poder parar de trabalhar, de fazer tudo para se dedicar. Gostaria muito, mas infelizmente não dá, né? Chegou num ponto de eu virar aqui para o secretário de esporte de Rio Preto e falar assim, eu tenho local e eu tenho equipamento. Eu preciso de criança. Ele falou, Adilson, mas para você poder trazer as crianças para o seu espaço, tem que ter uma maneira delas irem para aí. Essa maneira tem que ser pública. Aí como que a gente vai pegar um automóvel público, pegar uma criança na porta de uma escola e levar na tua empresa privada? Então, cara, a burocracia é muito complexa, né? Mas, Acão, e o cenário do estado de São Paulo? Agora vamos voltar um pouco para o teu atual cargo, né? Então, hoje você e o Arthur estão de carro-chefe aí da Federação Paulista. E a gente queria saber como estão os projetos de vocês, alguns desafios que vocês estão enfrentando, que futuro que a gente pode esperar da Federação Paulista. Federação Paulista ano que vem vai levar todos os troféus aí do Nacional, vai dar só Paulista. Vamos lá. Então, a gente está com um projeto, ainda não posso estar falando aqui, né? Mas breve a gente vai saber. Até por isso a gente deu uma freada nos campeonatos nesse começo de ano. Mas, assim, no segundo semestre a gente volta com as competições, né?
O nosso intuito maior é conseguir a filiação da federação, dessa nova federação, à confederação, só que tem algumas travas burocráticas que estão atrapalhando. Esse ano eu quero conversar de novo com a nova presidência da confederação para ver o que pode ser feito em relação a isso, né? Porque a gente, estando filiado, abre muitas portas, né? E a ideia de a gente fazer os campeonatos com o respaldo da confederação, a gente passa outra confiança, né? Para as pessoas. E além da gente conseguir fazer crescer e tentar alguns benefícios para os atletas, né? Então, o estado de São Paulo hoje oferece Bolsa Talento Esportivo, a cidade de São Paulo oferece lá a Bolsa Rei Pelé, e para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter essa documentação. Acho que isso é fundamental para que os atletas de São Paulo tenham esse interesse em se filiar à nossa instituição, para que a gente consiga fazer as competições oficiais mesmo, que eu digo, com esse respaldo da confederação. Então, esse é um projeto, né? Vocês sabem, né, do sonho, eu expliquei para vocês, eu queria fazer um campeonato paulista grande com o máximo de cidades possível, né? Então, por isso é que a gente começou lá no primeiro ano fazendo pelo interior, e quero continuar com isso. Agora, daqui para frente, espero que a gente consiga fazer, né? Agora, é tudo muito difícil, porque a gente está com força de vontade, né? Porque a federação não tem o espaço, não tem equipamento, então a gente está sempre dependendo de parcerias para conseguir realizar os eventos, né? Então, a gente está colocando energia num projeto agora que é bem bacana, e assim que der certo, falta pouco, a gente volta para os campeonatos, a gente grita para os 4 eventos e a gente volta para as competições. Pô, top demais. E, bom, a gente ia te perguntar aqui a respeito de trabalhos de base, né? Você conhece locais, assim, dentro do nosso país, talvez até por uma questão de propaganda, que tem trabalho de base, trabalho infantil, trabalho de iniciação? Eu sei que a Beth, lá de Viçosa, tem um trabalho de base infantil muito bacana. Tinha, quando eu conversei com ela em 2023, eu não sei se ela ainda está com o projeto. Mas você conhece mais algum local? Em São Paulo tem algum, para que a gente saiba? Cara, São Paulo, pelo que eu saiba, o Centro Olímpico, né? Só que eu não sei te informar como que... Eu acho que se dá lá por seletiva, né? Eles fazem uma peneira e eles oferecem lá o LPO para base. Não sei se até 18 ou até 20 anos que os atletas podem treinar lá. O Pinheiros oferece, mas por enquanto é para associados, né? Só para associados do clube, mas onde isso é muito forte é no Rio. Então, no Rio, a gente tem vários projetos sociais. A gente tem o Instituto Mangueira do Futuro, a gente tem lá o Parque do Caramujo, a Aline Campeiro, que é uma grande amiga minha, ela tem um projeto social lá também, está trabalhando com criança. A Jaqueline Ferreira está trabalhando com criança. Então, o Rio está muito forte nisso, até por isso que está aparecendo muito talento no Rio, né? O estado do Rio dá apoio para o esporte, mais do que São Paulo e Minas, né? Então, eu vivi lá no Rio durante um tempo, e lá se tem bolsa estadual, como que fala, perdão, bolsa municipal, e o Estado não te impede de acumular essas bolsas. Então, você pode ter a Bolsa Atleta, a Bolsa do Estado, a Bolsa da cidade, e acumular esse dinheiro. Caramba. Aqui em São Paulo, que eu estava vendo no edital da Bolsa Talento Esportivo, você não pode ter outra bolsa. Pô. Então, se você tem essa bolsa, você tem que escolher entre uma e outra. Entendi. E a gente que vive do esporte sabe que o que dá condição é justamente poder pegar um pouquinho de cada lugar, para você, além de se manter no esporte, poder fazer um pezinho de meia, né? Então, sim, amanhã você não é mais atleta, né? Amanhã você tem que ter alguma coisa que você tem que sobreviver, pô. A gente sempre brinca, né? E depois que você se aposenta como atleta, você tem que começar a trabalhar. Então, parece que tudo que você viveu como atleta se apaga e você tem que começar do zero, né? Então, é bem difícil. Sim, sim. Então, mas é uma coisa assim, vamos pensar em projetos futuros que vai melhorar, se
vai sair essa filiação do Estado de São Paulo com a Confederação Brasileira, isso vai alavancar bastante o LPO aqui no Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo volte a ser um ponto de referência, né? Porque Já foi, né? já foi, hoje, assim, ou a gente compete como sem filiação, ou a gente compete por outros estados. E como atleta, é complicado você competir por outros estados, porque, por exemplo, uma situação que a gente passou, a prefeitura da cidade apoiaria a gente para ir disputar um campeonato brasileiro, porém a gente teria que representar São José do Rio Preto, ou o estado de São Paulo. Aí ele falou, não, eu represento Paraná. Ele falou, como é que eu vou te dar dinheiro para ir se você vai levar o nome do Paraná? Então é uma conta que acaba não fechando, né? Então fica difícil. Isso não me entra na cabeça, cara, como o estado mais poderoso da federação do Brasil não tem uma entidade para governar o esporte aqui. Como que a gente ficou sem? Como que a gente conseguiu perder? Não entra na minha cabeça. Deixou uma bagunça, né? Foi daí que veio essa iniciativa de montar uma nova entidade para a gente tentar fazer o esporte crescer de novo aqui. Cara, mas não fazendo uma crítica, mas já fazendo uma crítica, o nosso país ele não tem tradição esportiva, exceto futebol. Então, o futebol tem uma tradição esportiva, o resto não é apoiado. E se a gente for parar para analisar um cenário global, os maiores países, as maiores potências econômicas são grandes potências esportivas. Porque, querendo ou não, na sociedade atual, o esporte ele é uma demonstração de poder. Então, antigamente, demonstração de poder era guerra, era treta, era arrancar a cabeça dos outros com espada. Agora é o esporte. Então, se você tem uma representação de poder esportiva, significa que você é um país desenvolvido, né? E aí, o nosso país, o esporte é só um reflexo do país. Eu penso que é assim. E o pior é que ele tem esse potencial, mas não tem uma organização. Não tem organização de nada, essa porra. Então, e assim, eu vivo disso faz muito tempo, né? Cara, eu ficava indignado, porque eu ia para o Peru tem um centro de rendimento gigante, onde os atletas treinam, comem, estudam e saem de lá atleta e profissional da área que ele quiser. O México tem isso na Venezuela. Colômbia, né? Tem, cara. Na Colômbia, se eu não me engano, o Cuba comentou que em Cuba também tem isso, né? O cubano. Cuba sempre teve, né? Cuba sempre teve. Então, agora, só que assim, difícil viver lá, né? Agora os caras estão mais abertos, os atletas foram embora. Mas assim, enquanto os caras tinham que ficar lá, era uma potência esportiva absurda, né, Cuba? Uma ilha desse tamanho, com mais medalha olímpica que a gente, né? É pesado, né, bicho? Mas, então, mestre, dentro de tudo aí que você já passou na tua carreira, como atleta, hoje como treinador, que você daria de dica para quem está começando no esporte? Para quem está querendo seguir uma carreira profissional, chegar a um nível olímpico, assim como você chegou, que dica que você daria para esse pessoal? Então, a primeira coisa é não desistir. Né? É se dedicar, é escutar as pessoas que têm mais experiência, né? E respeito e disciplina são a base de tudo. Então, você tem que confiar em você e confiar nas pessoas que querem o seu bem. E é isso, procurar pessoas que têm, principalmente paixão pela modalidade, sabem o que estão fazendo também, né? Porque, poxa, desculpa, Adilson, mas, cara, tem coisa que a gente vê hoje em dia ainda que é meio absurda, né? Então, sei lá, se a gente é profissional de educação física, eu fico assim, cara, de vez em quando aparece, né, o povo me manda uma vaga de treinador de golfe. Eu falo, caramba, pô, ganha bem esse cara, mas o que eu vou fazer lá no golfe, né? Aí, sei lá, o cara vem, aí, sei lá, não tem experiência nenhuma, e aí pega lá as pessoas e sei lá o que faz, e não... Tudo bem, né? Eu quero que as pessoas venham, mas o cara não procura evolução nenhuma, acha que sabe tudo e... Nem informação, né, Léo? Não tem informação nenhuma. E aí acaba estragando uma pessoa. Estragando, falando tudo o contrário do que a gente está falando aqui. Eu acho que é isso. A gente está com pessoas que querem realmente fazer a modalidade crescer, pessoas que vivem isso, respiram isso, que eu não tenho dúvida de que vão chegar. O principal é isso, né? É sonhar junto,
tá com pessoas que sonham junto, não pessoas que estão por oportunidade, pessoas que sonham em fazer crescer. Acho que isso é o principal. É pessoas que respiram mesmo que você, têm o mesmo sonho que você e querem fazer você chegar no seu objetivo. Isso é o principal. Ô mestre, vamos lá. Para quem quer competir em alto nível, tá? Vamos falar agora de pessoas que estão já treinando, já está evoluindo, já conseguiu aí alguma coisa, talvez um nacionalzinho. Eu quero tornar atleta profissional. Existe algum aspecto principal que a gente tem que desenvolver nele e até mesmo para os treinadores que estão com a ideia de formar, atletas a competirem aí, disputar com os atletas do Pinheiros? Alguma ideia do que a gente pode assim focar um pouco mais, o melhor a parte mental, o melhor a parte física? Tem algum ponto que você considera chave? Então, o ponto-chave, Adilson, é recuperação. Então, se o cara não consegue se dedicar somente a isso, dificilmente ele vai chegar no nível do cara que só faz isso. Certo. Concorda comigo? Então, o primeiro ponto-chave é isso. Se esse cara faz alguma coisa, não pode ser um trabalho braçal, ele não pode estar cansado no tempo em que ele devia estar descansando. Senão, por mais talento que ele tenha, ele não consegue se recuperar, ele não vai render igual o cara que só faz isso. Né? A não ser que for um cara, né, com aquele DNA que a gente estava falando ali, que aí não... como a gente não tem acesso a essas pessoas aqui, então, né? Então isso torna mais difícil. Treino em alto rendimento, você tem que ter vida de atleta, né? O que é vida de atleta? Você come para treinar, dorme para treinar, treina para melhorar e se recupera para treinar. A vida do atleta é essa, né? Então, o atleta de rendimento, ele abre mão de balada, ele abre mão, às vezes, de estar no convívio da família, ele abre mão de um monte de coisa para conseguir chegar no objetivo. Então, imagina que as pessoas que estão no Pinheiros, a maioria está nessa situação, né? O cara tá morando longe da família, passa o dia inteiro no clube, treina, come e dorme, pensando que precisa treinar porque para valer a pena estar longe da família, para valer a pena estar abrindo mão de tudo isso. O cara que está em casa confortável, está trabalhando, ele não vai ter a mentalidade que esse cara tem. Esse é o primeiro ponto, né? Além do segundo ponto. O primeiro é a da recuperação, que a gente estava falando. Então, o Pinheiros é uma exceção, né? Mas lá o cara tem acesso a nutricionista, tem acesso a médico, tem acesso à fisioterapia. Então, o início é o cara conseguir ter cabeça de atleta. Então, não é uma tarefa tão fácil, tão simples assim, né? Por isso que é importante o cara começar jovem, porque ele tendo acesso a programas de incentivo, como Bolsa Atleta e tudo, de repente ele consegue se manter treinando sem dar tanta despesa para a família, né? E ele consegue se manter com essa vida de atleta. Depois de um tempo, quando a gente começa a ter que trabalhar para pagar as contas, vai ficando cada vez mais difícil fazer isso. Entendi. O Cefam, se eu não me engano, ele tem um programa de atleta, né? Que quando você passa na prova lá no edital deles, você tem um salário de sargento do exército. Então, eles têm esse projeto. Então, tinha, né? Não sei se ainda estão com isso. Não é um programa do Cefam, é um programa das Forças Armadas, na verdade. Forças Armadas. Todas as 3 forças têm esse programa. Inclusive, a gente está com 3 atletas do LPO do Pinheiros que acabaram de ingressar no Exército. Legal. Então, o Túlio, o Matheus e a Giovana, eles agora são atletas do Exército. Eles vão ser incorporados, já foram incorporados, né? E agora eles representam, além do Pinheiros, o Exército Brasileiro. Ô Leco, e você falou sobre isso. Então, por exemplo, uma estudante, ela acabou de sair da escola. Ela quer fazer uma faculdade. E está dividida entre ser uma atleta. Esquece faculdade. Não, consegue, estudar consegue. Estudar consegue, você não consegue trabalhar numa indústria lombando saco de café. É isso que a gente está falando. Estudar é fundamental, até porque a gente estava falando, né? Carreira de atleta é curta. Se a pessoa deixa para estudar depois, vai fazer o quê até se formar? Então, não dá o para estudo conciliar, sim. É fundamental, ele tem que ser conciliado com
com a carreira de atleta. O que você não Não dá pra gente pode, abrir mão disso tudo. por exemplo, é você passar 12, 13 horas por dia estudando e não ter tempo para treinar. Aí é Exatamente. um Aí problema. complica. Mas fazer uma faculdade ali no período noturno, no período diurno, não atrapalha em nada a vida de atleta. Exatamente. Agora, se você vai fazer uma faculdade em tempo integral Medicina. e depois medicina, aí vai treinar 1 hora por dia, difícil você ter o rendimento que o cara que está treinando o dia todo vai ter, né? Pega Não é isso. uma ADM que é suave, administração. Você não precisa PM, fazer uma prova muito educação pesada. física. Educação física você passa de boa, aí é tranquilo. Não, na faculdade não é difícil. Difícil é depois. Na faculdade é de boa. Faculdade vai. O pós, né? Faculdade é. Nossa, aí é Assim, mas é osso. bom. Aí o bicho pega. Aí aquela bicho pergunta, né, Adilson? Aquela pergunta de peso aí. Para os treinadores, quais as principais habilidades aí necessárias para eles formar bons atletas, Leco? Que aí é o que a gente fala que também está faltando bem, né? O incentivo. Tá. disso. Ter bons treinadores. Bons treinadores. Todo mundo imagina que para ser um bom treinador eu preciso saber planificar muito bem. Isso é fundamental. Mas se você não sabe corrigir o seu atleta, se você não tem o olhar clínico, ele pode estar fazendo o melhor treino do mundo. Ele vai estar com uma falha técnica que não vai deixar ele evoluir. Então a gente tem que unir essas duas coisas. Começar a treinar o olhar clínico, começar a ver onde estão os defeitos técnicos, para a gente conseguir limpar a técnica do atleta e ele evoluir com o treino que você está fazendo. Né? Não adianta eu só... Não vamos pensar em outro esporte, né? O cara quer ser um maratonista. Eu vou lá na internet, pego o treino lá da nossa época, né? O do Poltergar, lembra do Poltergar? Pego o treino dele, né? E vou fazer o treino dele. Eu não sei correr, né? Eu vou lá correr, fazer tudo que ele fazia. Na primeira semana eu tô todo quebrado, né? Aí o cara vai olhar e vai falar, pô, mas você tá fazendo tudo igualzinho ele fazia aqui. Por que tá dando errado? Porque você não está vendo os erros do treino dele. Então, além de ter um treino bom, você tem que saber orientar o seu atleta para que ele consiga performar dentro daquela planificação que você passou. Então, eu acho que para ser um bom treinador, a gente tem que saber unir isso, né? Então, principalmente quando a gente está trabalhando com atletas de base, porque a base bem feita é o que vai fazer esse atleta deslanchar depois, né? Então, a técnica é sempre o principal fator. E a gente vai conseguir isso como? Com experiência, né? Por isso que que eu estava falando antes, né? Então, você tem que respirar isso, viver isso, procurar, sempre estar estudando. Eu mesmo, né? Já estou esse tempo todo, mas sempre que eu tenho a oportunidade de ver alguma coisa diferente para estudar, para ver o que está acontecendo, eu tento fazer isso, para estar me atualizando, né? Certo. E também um treinador, querendo ou não, ele tem que ser muito bom com pessoas, né? Ele tem que saber ouvir e saber quando o que ele está ouvindo é verdade e quando não é, porque tem muita gente que também dá miguezinha, né? Aqui, nada escapa do olho do treinador, né? É o famoso, você tem que ter aquele olhar de macaco velho, né, Leco? Dá para saber quando o cara tá sentindo e quando o cara tá de migué. Porque Quando o cara, tipo, manda uma mensagem pra você assim, pô, Leco, eu não tô aguentando mais, tô quebrado, vou desistir dessa porra aqui. Não, o cara tá lá fazendo uma careta do caramba e fazendo os agachamentos fluidos, né? Tô muito cansado, cara. Isso é uma coisa que você não vai passar comigo, porque eu sofro muito pra fazer o agachamento e não faço tanta careta. Mas, nossa, você vê que eu tô dando na alma ali, né? Moleque, foi muito engraçado. Ele falou do agachamento com a esperança de você falar assim, ah, deixa o agachamento, né? Aí você falou, não, começa agachando. Ele olhou pra mim. Falei, que legal. Agachamento é base, né? Pensou, se a gente for tirar tudo que não gosta do treino, não vai sobrar nada, né? Não, a minha mensagem pra ele não foi pra tirar. Eu falei, Leco, vê o que eu tô fazendo de errado. Tem alguma coisa de errado que eu não tô conseguindo agachar, o treco não tá indo. Nossa, cara, eu vou te falar. O snatch, bicho, eu tô um leão pra treinar. Tô chegando pra treinar, arranca assim, um monstro. O clean jerk eu já começo a dar uma brochada, porque a barra me esmaga muito lá embaixo. Eu não sei se é o tornozelo que não vai, ou se eu gasto toda minha energia vital ali no snatch. Agora, a hora que vai pro agache, aí já começa a entrar no processo de depressão, já começa a ficar triste. Aí eu taquei o agache antes. Cara, tá dando bom até então. Eu tô conseguindo chegar ali nas cargas de... Nossa, eu te mandei o vídeo aqui, 150 de agachamento, não tava agachando. Por isso que eu achei que 150 foi ano passado. Eu sabia que era isso fazia tempo. Então, a gente vai adaptando, né? Então, o treino tem isso também, tem individualidade, a gente vai adaptando o treino para a realidade de cada um.
Você notou aí que a gente não faz agachamento todos os dias, né? 2 a 3 vezes. Durante a minha vida, 2 ou 3 vezes. Eu agachava de segunda a sábado. O treino tinha arranco, arremesso, agachamento e puxada todo dia, durante um período da minha vida. Todo dia. E o que eu notei com isso depois que eu parei? Pô, não faz tanta diferença assim. É muito importante, é base, mas o mais importante é a gente performar no snatch e no clean jerk, né? Então a gente precisa ser forte, mas a gente não é o powerlifter. Então a gente tem que ter toneladas de agachamento. A gente tem que conseguir transferir para Exato, a os transferência é exercícios importante. principais. Aí se eu gasto o treino inteiro puxando e agachando, o que sobra para arranque e arremesso? Né? Agachando 3 vezes não é fácil. É fácil, Adilson? Não é, né? Acha, pelo amor de Deus. Então, imagina todo dia. Teve períodos em que eu agachei 2 vezes no dia. Imagina bem. Não, tá Assim, louco. eu agachava bem, viu? Como Já você não fala, é como se você agachasse ruim hoje, né? A gente vê teus vídeos de agachamento, eu tenho vontade de te bater. Então, meus agachamentos tem a perna forte, né? Então, Tem. nunca Cara, tive mas dificuldade. levantador de peso tem que ter a perna forte, meio que uma obrigação do cara, né? Tem que Na hora ter. que ele Só recebe que o no meu movimento caso, encaixado, ele tem que levantar, não tem conversa, né? só que no meu caso pô, eu nem conseguia transferir. E durante grande parte da minha carreira, o foco estava no agachamento. Eu tive um treinador que mudou essa minha visão, né? Que foi o Lauri, que ele falava assim para mim: pô, nego, você não precisa mais agachar, você tem que transferir, cara. E foi uma época em que eu melhorei muito. Isso entrou na minha cabeça de um jeito que, cara, pô, eu agachava com quase 300 quilos. Se eu tivesse transferido 60% disso aí pro arranco, cara, era peso de medalha olímpica. Caralho. Então, Isso é verdade. né? O mestre, em relação ao que você falou da transferência agora, vamos entrar em treino de novo. Ele fica Vamos. Não, a curiosidade é que a gente está aqui para isso. Existe alguma maneira, por exemplo, você falou que o treinador falou isso para você. Ele teve algum trabalho específico para conseguir essa transferência ou ele modificou os treinos e foi acontecendo de uma maneira natural? Então, essa visão de começar. Esse era um cara também que eu torci o nariz no começo. Né? Eu treino, eu falava assim: não, isso não vai dar certo. Não vai dar certo isso aí. Porque eu treinava bem menos do que antes. Isso é Né? normal. E eu agachava 2 ou 3 vezes na semana. Foi com ele que eu comecei a fazer isso. E eu não passava de 220, era o máximo que eu fazia de agachamento para costas. E na época eu já agachava eu pesava 70 quilos, eu agachava com 270. Eu não passava de 220. E durante um período grande eu não fazia agachamento frente também, só agachava costas. Eu estava com um problema no punho e não mudou nada. E eu consegui performar, por quê? Porque o foco estava em melhorar a execução, no trabalho técnico. O foco estava justamente no que eu precisava fazer. Então, se você é um atleta que tem déficit de força, faz total sentido você seguir trabalhando força, porque senão você não vai melhorar, né? Agora, se você tem sobra de força, você tem que trabalhar a transferência disso. Ó, a gente pode pensar num trabalho inverso comigo, talvez uma dica aí. Ao invés de você transferir a força para a LPO, transfere a LPO para a força. Então, para a É, gente ter cara. uma ideia, para a gente saber se o cara está transferindo bem, pensa entre 60% e 70% do back squat ele teria que fazer de snatch, né? E Interessante. interessante, né? E aí, nessa tabela, 80% disso clean jerk, no back squat, ou até 90%. Então, se ele faz mais de 90%, precisa aumentar a força. Entendi. E no snatch é a mesma coisa, você passa de 70%, ele tem que fazer um trabalho de força. Então, se está equilibrado ali, a gente tem que seguir trabalhando força, porque a gente sabe que aumentando força a gente transfere. Se tiver abaixo disso, esquece agachamento, tem que fazer os fortalecimentos, esquece assim, né? Não é o que ele pode deixar de fazer. Diminui, né? Diminui. A gente pode diminuir aquele volume de agachamento e aumentar ali o trabalho técnico com esse atleta.
Fechado. Mestre, tem mais alguma pontualidade que você queira colocar, algum detalhe, alguma coisa que você queira falar aí do futuro da federação ou do futuro do teu trabalho, divulgar tuas redes sociais? Agora é a hora. Então, a galera que gosta de LPO, né? Então, você já falou das planilhas, eu tenho esse trabalho de acompanhamento, né? De atletas. Quem quiser me seguir lá no Instagram para tirar dúvida, para saber como funciona, pode ficar à vontade. Qual que é teu Instagram, mestre? Meu Instagram é leco_LPO, é difícil, né? LECO_LPO. Perfeito. Segundo semestre, a gente pretende voltar com as competições, né? Campeonato Paulista, trazer as pessoas de volta para as competições. Vamos fazer a federação andar, vamos fazer o esporte crescer aqui no estado de São Paulo. Espero poder contar com todos os amantes da modalidade nessa empreitada. Tamo aí. A segunda coisa que eu quero falar quero agradecer novamente o convite de vocês, porque estar falando a respeito da LPO me deixa feliz, né? Então, é o que eu estou falando, a gente respira 24 horas por dia isso. É bom falar com pessoas que têm essa vivência também, querem crescer na modalidade. Eu gosto muito. Quero agradecer de coração a vocês pela confiança, pelo convite, pela parceria de sempre. Leca, aproveitando aí que você falou de planilha, muita gente não gosta, ainda mais por ser online, né? O online, a distância. O Adilson era que ele ficava morrendo de medo, falava que não funcionava, e ele está sendo o teste de que isso funciona e evolui, né? Tem muita gente que acha que é só a vivência ali. Então, isso para alguns locais que a pessoa não tem um CT, tem só um espaço, não tem um treinador, isso abre oportunidade para ela praticar sim. O LPO tem como ela fazer uma prática e evoluir. Tem. E, assim, tem pessoas que estão comigo desde 2018, 2019. Eu tenho muito orgulho de falar que essas pessoas não se machucam, cara, ou se machucam muito pouco. Lógico, né, a gente está sempre sujeito a acidente, incidente, mas, assim, por causa do treino, não tem ninguém que falou assim para mim, porra, me quebrei inteiro, não vou mais treinar LPO. Eu tenho por índole não fazer nada do que eu não acredito. Então, se eu não acreditasse que funciona, eu já teria parado. Eu acredito muito que se a pessoa quer, se a pessoa... Lógico, né? Se o cara vai lá, treina de qualquer jeito, mesmo presencial não dá certo, né? Sim. Agora, se a pessoa é disciplinada, acaba acontecendo, acaba evoluindo, se divertindo, treinando e seguindo na modalidade. Isso aí. Top, top. Clínicas, próximos eventos que vocês estão fazendo aí, você e o Arthurzão, divulga aí pra gente. Então, amanhã a gente tem uma em Indaiatuba, amanhã no domingo, dia 23, né? No próximo final de semana, a gente vai fazer uma clínica de 2 dias em São José dos Campos. Então, a gente está inovando agora. Nesses 2 dias, o que a gente vai fazer? Primeiro dia, a gente vai fazer correção técnica, exercícios que a gente não costumava trabalhar em clínica, aproximando da minha vivência enquanto atleta. Então, esse dia vai ser isso, correção e tudo. E no segundo dia, a gente vai botar as pessoas à prova, para testarem os conhecimentos do dia anterior. Legal. Então, esse é um formato novo de clínica, né, que a gente está começando a fazer esse ano, que eu acho que ficou bem legal o jeito que a gente pensou com carinho e vai colocar em prática. Então, um dia voltado para a minha vivência enquanto atleta, que eu faço com os atletas agora, e no segundo dia é aquele dia que todo mundo gosta, né? Que é o dia de se testar e quem sabe fazer um PR. Que legal. Pô, que legal. top demais, top demais. Então, mais alguma coisa, Tati? Por enquanto, só tudo isso. Mestre, a gente gostaria de agradecer pela tua participação, de verdade, de coração. Sei que demorou para sair, a gente está programando isso desde novembro do ano passado, mas as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Se não aconteceu lá é porque não era para ser. Era para ser hoje, era para ser agora. Gostaria de parabenizar também pelos projetos que você está em ascensão aí. Isso, a iniciativa de voltar o esporte dentro do estado de São Paulo. A gente daqui está apoiando com energia positiva, apoiando com presença física. Como eu já conversei com você, se precisar de trabalhar, só gritar que a gente vai, a gente trabalha, a gente dá os nossos pulos aqui. Tá bom?
E gostaria de convidar todos a acompanhar o Leco, obviamente, na rede social que ele passou. Acompanhe o trabalho do Leco, é um trabalho extraordinário que ele faz. De vez em quando ele fica fazendo umas gracinhas de agachar com um monte de peso lá, mas Só para humilhar. só para mostrar para os alunos dele que quem manda na bagaça é ele. E convidar todos também a assistirem o nosso próximo episódio. Nosso próximo episódio vai estar recheado aí com o vice-presidente da Federação de Escalada do Estado de São Paulo. Então a gente vai entrevistar o Kessler, aqui de São José do Rio Preto. E aguardo vocês no próximo episódio. Obrigado, Aleco. Obrigado a todos. E até a próxima. Até. Valeu, mestre. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigado.